Hoje vamos acompanhar a parte 10 dessa história, e essa sem sombra de dúvidas é a série do canal que mais tem vídeos, então se você quer continuar a ver essa obra de arte, eu recomendo que você deixe seu like. Continuamos com o protagonista fazendo suas compras com a Divina Dama, e pela expressão dele já deu pra ver que ele não estava nada contente com aquilo, mas aparentemente ele teria que esperar um pouco mais, já que a bela senhorita ainda queria comprar mais carne, já que ficou apaixonada pelo prato que ele fez há uns dias atrás pra ela. Repentinamente chega um senhor querendo falar com a bela dama, dizendo ser um caça-talentos de entretenimento e perguntou se ela não estaria interessada em entrar nesse ramo. Além disso, ofereceu seu número pessoal pra ela, dizendo que ela era muito linda e com certeza teria um grande sucesso nesse ramo. No entanto, o protagonista cortou a vibe do cara rapidamente, dizendo que ela não estava interessada, e mandou ele perguntar para a vendedora de peixe se ela aceitava, já que tinha uma boa aparência também. Mas vemos que na verdade não era como Lin realmente tinha dito. Depois disso, o cara disse que o MC não poderia se intrometer nos assuntos da bela dama, e ele garantiu que ela teria sucesso nesse ramo, e mencionou que um ator ganha mais de 100 milhões atualmente por ano, e ela aproveitou essa oportunidade para poder provocar um pouco o nosso protagonista, dizendo que uma renda anual de 100 milhões acabou despertando um pouco o interesse dela, e deu pra ver que ela conseguiu o que queria. O caça-talentos disse que se Lin realmente amasse sua namorada, era melhor ele deixar ela seguir seus objetivos, e ele respondeu que aquilo era verdade, porém somente daqui a 15 anos. Sem saber o porquê dele ter dito aquilo, o cara começou a se perguntar o porquê de ele ter dito somente daqui a 15 anos. Para tirar as dúvidas do sujeito, o protagonista disse que tinha 1,5 bilhões em sua conta. Sendo assim, ele queria reservá-la por 15 anos, e isso se o cara ainda quisesse esperar por ela. Ao ver a enorme quantidade de zeros que tinha na conta do MC, o jovem começou a suar frio, já que não imaginava que estava lidando com um figurão de alta classe. E Lin disse para que ele entrasse em contato novamente somente daqui a 15 anos. Depois disso, ele começou a se desculpar, dizendo que não deveria ficar se iludindo demais, e por fim decidiu ir embora, dando um pouco de sossego e paz para o protagonista e a Divina Dama novamente. A bela senhorita começou a dar risada do protagonista, e brincou um pouco com ele, perguntando se ele poderia fazer um pagamento adiantado de 100 milhões, e o mesmo responde que o depósito até poderia ser feito. No entanto, ele gostaria de ver o programa naquela noite, independente do que acontecesse. Claramente ela não teve nem como responder a uma provocação dessas e simplesmente tentou disfarçar, mas disse para ele também que quando ele chegasse em casa ele veria com quantas lagoas se faziam a madeira. Após ouvir isso, ele mencionou algo sobre 300 rounds e ver se ela teria tanta energia assim, e como ela se sentiu desafiada, jurou por si mesmo que iria conseguir isso. Chegando na casa da Divina Dama, ele perguntou se realmente ela tinha certeza de que seus pais não estavam em casa, e ela responde que sim, e perguntou desde quando ele era tão tímido assim, e ele responde que na verdade era porque ele já tinha visto os pais dela tantas vezes que encontrar com eles nesse momento seria embaraçoso demais. Ela então pergunta se ele estava envergonhado e comentou que achava ele cada dia mais magro. Sendo assim, daqui a pouco um simples sopro poderia fazer com que ele voasse, e mencionou que ainda não tinha acertado as contas com ele desde o incidente do supermercado. Sendo assim, ele logo sugeriu para que eles terminassem as 300 rodadas anteriormente mencionadas, e claramente ela estava preparada para poder fazer ele pagar por seus crimes. Nessa parte eu vou ter que cortar algumas coisas, mas digamos que eles tiraram um momento para poder comer algumas uvas, e bom, eu acho que ele teve uma oportunidade de ser bem servido pela Divina Dama. Isso deixou ela completamente constrangida com o que ele tinha acabado de fazer, mas como o cara é treinado nessa arte, ele sequer demonstrou insegurança ou vergonha nisso. Antes que eles pudessem continuar, ela mencionou que quando as formalidades da fundação estiverem concluídas, ela buscaria um financiamento de 10 milhões, que é o valor estimado para apoiar o projeto dele, e providenciaria para que ele encontrasse os responsáveis pela fundação, e perguntou se para ele estava bom no dia seguinte, ao meio-dia. Para se livrar logo da papelada e da parte chata, ele disse que ela poderia marcar, porém estava mesmo empolgado para começar os 300 rounds que ele tinha mencionado anteriormente. No dia seguinte, vemos a bela senhorita dizendo para ele não esquecer a reunião dele naquele dia, e ele pediu para que ela não se preocupasse com isso, pois não esqueceria, e por fim eles se despedem para irem aos seus trabalhos, e por sinal dessa vez ele estava conduzindo uma Ferrari, que ele tinha comprado há pouco tempo atrás. Depois disso, ele olhou em seu celular e viu um novo pedido, porém lá dizia para que ele não comprasse nada e simplesmente fosse até o local marcado. Chegando lá, ele percebeu que tinha algo estranho acontecendo por ali, e perguntou o que estava acontecendo, pro cara ter chamado tantas pessoas assim, pensando em seguida que possivelmente o cara ali queria que apenas os entregadores ajudassem a mover o carro dele que tinha ficado preso. O cara é tão sem escrúpulos que estava fazendo uma live, e de acordo com ele tinha chamado 6 entregadores para ajudarem ele a tirar o carro dali, e ainda por cima disse que era assim que as pessoas ricas pensavam. Esse é um verdadeiro ser que sequer vai ter de fato algum sucesso na vida. Por falar em pessoa rica, o protagonista apareceu em seguida, perguntando como ele poderia pensar como uma pessoa rica agindo daquela maneira tão ridícula. A Score então começou a apressar o MC, dizendo que ele era o único que faltava, e disse que se eles conseguirem tirar o carro dele dali, ele daria uma
avaliação de 5 estrelas para eles. No entanto, o MC mencionou que ele precisava encontrar mais algumas pessoas e somente as 6 ali não seriam suficiente para isso. O inseto então perguntou se eles não faziam levantamento de peso e disse que Lin estava apenas tentando ser preguiçoso. Isso acabou deixando ele revoltado com a escória e decidiu se retirar, já que viu que seria uma completa perda de tempo e dor de cabeça também. O Strume respondeu dizendo que se ele continuasse com essa atitude em seu trabalho, daqui a 10 anos ele continuaria somente sendo um garoto de entregas. No entanto, pouco tempo depois eles ouviram um ronco do motor de um carro esportivo, e o inseto de antes ficou admirado com a Ferrari que estava bem em sua frente, e disse em seguida para os entregadores que aquela pessoa no carro era uma pessoa que tinha mentalidade de riqueza, e em um futuro próximo essa também seria a posição dele, ou pelo menos era isso que ele pensava, até ver nosso protagonista, e pela expressão dele deu pra ver que ele se arrependia de ter tratado ele daquela forma rude anteriormente. Lin então pergunta a escória se ele estava surpreso em vê-lo mais uma vez, e disse também que se ele continuasse pensando como ele achava que uma pessoa rica pensava, ele nunca seria rico de verdade, dizendo em seguida para ele parar com toda aquela baboseira fingindo ser uma pessoa de sucesso. Depois disso, ele percebeu que algo de estranho estava acontecendo com sua live, e realmente aconteceu como o MC tinha dito, e agora ele estava indo à ruína em poucos segundos, por fingir ser uma pessoa que na verdade ele não era. Em seguida, vemos ele reunido com a Divina Dama, e perguntou onde as pessoas que ela tinha dito estavam, já que era meio-dia e eles ainda não tinham chegado, mas ela com um belo sorriso em seu rosto angelical, disse para ele olhar para trás, e ele ao fazer isso, percebeu que estava na frente de uma cozinha, e já estava tudo pronto somente para ele terminar de fazer o prato. Ao ver aquilo, ele disse à bela dama que já tinha feito o jantar dela no dia anterior, e perguntou se agora ela estava querendo que ele fizesse o almoço dela também, e como resposta, ela garantiu que quando ela aprendesse a cozinhar, ela iria cozinhar para ele todos os dias. Com um belo sorriso e uma bela proposta como aquela, ele não teve como recusar e logo preparou os pratos para que eles pudessem comer, e aparentemente eles estavam prontos para degustar daquela refeição. Depois disso, ela ouviu alguém bater na porta e pediu para que a pessoa entrasse. Nesse momento, vemos uma garota chamada de He Yuan-Wan, que chamava a Divina Dama de irmã, acompanhada de Qi Shan-Zhao. Em seguida, ela pergunta se elas não iriam se encontrar somente às 2 horas da tarde. Sendo assim, não via motivos da garota estar ali tão cedo, mas de acordo com a jovem, ela não queria se atrasar para conhecer seu novo chefe. A garota então comenta em seguida que a bela dama tinha encontrado um chefe muito bonito para a cozinha e estava aprendendo com ela. Ao ouvir isso, a senhorita Ji perguntou se ele parecia um chefe para Yuan, e ela responde que por ele ser tão bonito, com certeza ele não era um chefe, e perguntou se ele então era o novo secretário dela. Quando a Divina Dama estava prestes a revelar quem ele realmente era, o MC acabou dando uma piscada para ela, para que assim ela não revelasse ainda quem ele era de fato. Yuan então disse que sua irmã não precisava explicar nada, e queria apresentar a ela o jovem Shan Zhao, que tinha conhecido em um intercâmbio nos Estados Unidos, mencionando também que o jovem tinha grandes habilidades comerciais. Quando a Divina Dama cumprimenta o rapaz, pergunta se eles já tinham comido algo, e também se eles não gostariam de acompanhá-los naquela refeição. Como uma proposta como essa não dava para recusar, vemos que eles acabaram rapidamente com os pratos que o MC tinha feito recentemente. De acordo com Yuan, a comida do protagonista estava tão boa que ela se encheu rapidamente. Além disso, o jovem disse que não imaginava que ele conhecesse tão bem a indústria dos chips como ele tinha mencionado, dizendo que Lin era uma pessoa realmente incrível. A jovem então mencionou que já eram 3 horas da tarde e o novo chefe dela ainda não tinha chegado, dizendo em seguida que pelo visto ele não tinha muita noção de tempo. Nesse momento, a Divina Dama acabou dando uma tossida, dizendo que o novo chefe dela na verdade já estava ali há um bom tempo, e isso acabou deixando a garota confusa, já que ela ainda não tinha visto ele. Mas a bela senhorita finalmente apresentou o MC, dizendo que era ele quem era o fundador da Fundação Lin Yun. Pela reação deles, eles sequer faziam ideia de que ele era justamente a pessoa que eles estavam buscando esse tempo todo. Depois disso, Yuan começou a se desculpar, pois não queria chamá-lo de cozinheiro há pouco tempo atrás, mas ele disse para ela não se preocupar, e agora que ele sabia mais sobre a verdadeira personalidade deles dois, eles poderiam perguntar o que eles quisessem para ele. Ao perceber essa oportunidade, ela perguntou se o próximo negócio dele teria a fundação como foco principal, e qual era o plano de negócios que ele possuía. Como resposta, ele disse que a fundação não era o foco principal do futuro negócio dele, e perguntou se eles acreditariam se ele dissesse que na verdade queria dominar todo o cenário mundial dos negócios. Nesse momento, um silêncio tremendo tomou conta do ambiente em que eles estavam, até que ele perguntou se eles pensariam que ele estava apenas brincando. A Divina Dama acabou comentando também que toda pessoa ambiciosa era digna de admiração, já olhando para o MC com admiração pelo visto. O jovem então disse que até tinha algumas perguntas para ele, mas depois de ouvir a resposta recente que ele deu, ele acabou ficando sem palavras. Yuan também acabou ficando encantada demais com o chefe, e disse que apesar do bolo ser grande, ainda assim seu novo chefe era muito bonito, e de acordo com ela, não tinha nada de errado com isso. Mas esse comentário e a expressão facial dela recente acabou deixando a Divina Dama com um pouco de ciúme aparentemente, e deu uma bronca em sua amiga. Como o protagonista era uma pessoa bem generosa, ele disse que agora que o bolo tinha sido descoberto, cada um deles receberia um salário anual de 5 milhões, e receberiam
receberiam dividendos quando a empresa se tornasse pública. Empolgada com tudo aquilo, Yuan disse que ele era um caso clássico de encorajar as pessoas com dinheiro, e isso fez com que ela se sentisse ainda mais motivada em participar daquele negócio. Já o jovem vesgo acabou ficando agradecido ao protagonista pela generosidade e consideração dele. Além disso, para ele aquele salário era tão alto que acabou deixando ele meio sem graça. De acordo com Lin, o dinheiro não era importante, e o que importava realmente para ele era o talento da pessoa, e já que eles eram veteranos e queriam entrar em guerra contra o mundo com ele, com certeza ele não iria tratá-los mal. E após um belo brinde em comemoração a esse novo marco, ambas as partes aproveitaram para degustar de um belo vinho. Após a degustação, Lin disse que levaria eles até o local onde a nova empresa estava e deixaria o trabalho futuro para eles, e Yuan disse que estava ansiosa para isso. Mas a Divina Dama perguntou se ela na verdade não tinha medo de que Lin na verdade desse um quarto pequeno e escuro para ela, mas pela reação da garota, um quarto pequeno e escuro estaria de bom tamanho para ela. Nesse ponto, temos um corte para o edifício Lin Yun, e Yuan perguntou se ele tinha alugado um escritório nas mansões gêmeas, mas quando ele respondeu que não era isso, ela perguntou se ele estava em um prédio intermediário ao lado, já que tinha vários prédios de escritórios de alto padrão nas proximidades, mas ele respondeu que na verdade tinha comprado as torres gêmeas em si, e mais uma vez ele deixou seus novos funcionários sem palavras. A garota então começou a tentar usar seu charme para cima do protagonista, dizendo que não queria mais ser diretora financeira e perguntou se ele não estava precisando de uma secretária, dizendo que não tinha as pernas longas como a de sua irmã, mas poderia usar um vestido curto de seda reta. Esse comentário da garota fez com que a bela dama agisse e perguntou se valeria a pena sacrificar toda aquela riqueza somente por um pouco de ambição. Yuan então acabou abraçando a Divina Dama, mencionando o fato de ela estar com ciúmes do protagonista. Em seguida, ele disse que deixaria o restante do trabalho para eles e tinha 500 milhões no fundo da empresa, sendo assim, a partir de agora era eles quem cuidariam dos negócios daquele local, já que ele tinha seu próprio trabalho para fazer também. Yuan acabou perguntando quais eram os outros empregos que ele possuía e se não estava trabalhando como cozinheiro para outros donos de empresas, se referindo à Divina Dama, mas ele acabou puxando sua deusa para si e respondeu que na verdade agora ele trabalhava como entregador, e vemos eles tendo as mesmas reações que todas as outras pessoas tiveram. A bela dama então disse para que eles fossem logo, já que Lin na verdade não era somente um homem rico, e tinha mais coisas ainda para que eles pudessem ver. Enquanto Yuan e o jovem conversavam sobre a divisão dos departamentos da empresa e outras coisas também, vemos o protagonista e a Divina Dama sós, e ele perguntou se eles não deveriam fazer a transferência do grupo Sonrisa para lá, mas ela disse que dependeria se ele teria ou não meios para poder comprá-la, e ele acabou jogando pesado, dizendo que deveria começar fazendo a aquisição da presidente da empresa então. Ela perguntou se ele não tinha uma direção geral para o desenvolvimento e planejamento futuro dele, como serviços imobiliários, e a resposta dele foi que não, mas acreditava nos grandes números. Depois disso, ela fez mais uma pergunta, se ele queria decidir o próximo passo em sua estratégia de desenvolvimento com base em Big Data e computação em nuvem, e ele respondeu que sim, dizendo em seguida que o que ele queria fazer na verdade não era nada fácil, e ela deu uma sugestão para ele, dizendo que ele poderia entrar como investidor primeiro e criar uma empresa de investimento. Após abraçar a deusa suprema, ele disse que ela era tão inteligente que acabou conquistando seu coração, mas ela disfarçou dizendo que não sabia do que ele estava falando. Além disso, ela disse que apesar de Yuan ter se tornado funcionária dele, a identidade real dela ainda era de diretora financeira do grupo, portanto, ele deveria aproveitá-los e usá-los bem. E ele respondeu dizendo para ela não se preocupar, já que eles eram um recurso que seriam muito bem utilizado. Como se isso não fosse o suficiente, ele brincou com a bela dama, perguntando se ela não pretendia mudar de carreira, já que ainda estava sem uma secretária pessoal, e como resposta, ela acabou deixando ele sem ar, dizendo para ele pensar grande, e disse para que ele levasse ela para casa, já que ainda tinha muito trabalho para poder fazer no escritório. Algum tempo depois, temos uma cena do aeroporto de Zonghai, e ele mencionava que o carro Bentley que tinha sido comprado pelo Zhang Qianlong era muito bom, e pelo visto, ele finalmente tinha terminado a tarefa de avaliação, mas repentinamente começou a sair um brilho enorme de seu aparelho celular, até que surgiu a bela garota do sistema, dizendo que o progresso de carreira dele já estava em 60%, e como recompensa, ele ganhou um cartão da sorte, limitado a 5 minutos. Quando ele perguntou o que era um cartão da sorte, ela respondeu dizendo que era para o caso de haver um caso extremo em que ele precisasse mudar sua sorte. Já no terminal de voo, ele percebeu que o voo de Zanson estava quase chegando, que era o amigo dele do colégio, e vemos ele juntamente com uma garota mal-humorada. Como já fazia um bom tempo que eles não se viam, Zanson acabou abraçando seu amigo, dizendo que tinha sentido muita saudade dele. A garota mal-humorada então perguntou o que ele estava fazendo, já que eles estavam em um aeroporto e as pessoas estavam olhando para a atitude dele recente, mas como ele não via seu amigo desde quando eles se formaram, ele não estava ligando muito para o que as pessoas diziam ou pensavam. Depois disso, ele apresentou sua namorada para o MC, dizendo que a família dela também era de Zonghai, e ela tinha ido com ele para ver sua família. Como eles provavelmente deveriam estar com fome, Lin sugeriu para que eles fossem comer algo bom, mas vemos que essa garota na verdade não passava de uma patricinha mimada, dizendo que não poderia comer em barracas, pois era muito anti-higiênico. Mas o namorado
namorado então perguntou que história era essa, sendo que eles sempre comiam em barracas na faculdade. Para sair dessa situação, ela disse que ouviu falar que abriram um restaurante ali perto em Zonhai e perguntou por que o MC não levava eles para lá para experimentar. Mas para o jovem Son, não tinha necessidade de eles irem a um lugar tão caro assim. Descobrimos nesse momento que Zan-Son tinha dito para sua namorada que Lin na verdade ganhava muito dinheiro em sua empresa imobiliária e pelo visto essa escória estava apenas querendo se aproveitar de Lin o máximo que conseguisse. Mas ele respondeu que não estava mais no ramo imobiliário e que agora na verdade era entregador. No entanto, ainda assim o restaurante era assim acessível e sugeriu que eles fossem até lá. Quando o jovem Son ouviu o que Lin disse, acabou não acreditando inicialmente, já que ele era o melhor aluno dentre todos eles no colégio, e perguntou por que o MC não esperava que ele resolvesse as coisas que ele tinha para fazer ali e fosse com ele para Yanjin, pois assim ele poderia ajudá-lo financeiramente. Mas a Sukuri envenenada acabou mostrando a verdadeira aparência dela, dizendo que ele não era louco de fazer isso, já que ela não iria sustentá-lo, e se ainda assim ele levasse o protagonista para lá, ela iria com certeza terminar com ele. Mas Lin disse que estava tudo bem e eles já poderiam parar de brigar, até porque estava muito bem em Zonhai e não iria para Yanjin. Assim que ele chega no estacionamento para pegar o carro, eles acabam encontrando com um outro jovem, e essa garota sem noção o chamava de irmão, perguntando o que ele fazia ali. Em resposta, ele disse que tinha acabado de ver um Bentley Sun estacionado ali dentro e tirou algumas fotos para mandar para os amigos dele para que saibam o motivo de seu atraso, pensando em seguida que eles tinham sumido, mas na verdade acabou encontrando com eles no estacionamento. E aqui vemos o protagonista comentando com seu amigo, dizendo que apesar de não ser ideal se intrometer em assunto de família, aqueles dois realmente pareciam irmãos. O jovem tóxico, igual a irmã, perguntou se ela não tinha comprado um carro em Yanjin e mencionou que a mãe deles gostaria que eles fossem jantar em sua casa. O jovem Son então disse que não tinha comprado o carro, já que como a preguiçosa não queria saber de trabalhar, o salário dele mal dava para pagar as despesas, portanto o carro era inviável. A escola então começou a se achar demais, dizendo que trabalhou por 2 anos para comprar o melhor dos melhores, e se ele conseguiu fazer isso, perguntou por que Son não conseguiria. Claramente isso acabou deixando o jovem constrangido e se sentindo para baixo depois desse comentário desnecessário. Para defender seu amigo, o MC disse que o irmão dele não tinha um carro, porém ele tinha um, e um carro não passava de um carro, e se era tão importante assim, ele presentearia Son com um então. E logo eles viram o Bentley respondendo a chave do protagonista em seguida, deixando as escórias surpresas com aquilo. Son então acabou perguntando surpreso também se aquele carro era realmente dele, e ele respondeu orgulhosamente dizendo que sim. A medusa traiçoeira perguntou para Son como ele poderia ter um carro como aquele, se ele era apenas um entregador de acordo com o protagonista. Mas o jovem também não fazia ideia alguma de como isso era realmente possível. A garota então começou a se fazer de santa, dizendo para que eles não fossem comer em casa, e que seria melhor se eles comessem juntos para que se conhecessem melhor. Mas ele disse que eles iriam comer em uma barraca, então provavelmente ela não iria gostar. O irmão tóxico dela deu a ideia de ele convidar todos ali para jantar, e quando eles se conhecessem melhor, eles seriam bons amigos. A Cascavel mal amada, que eu gostaria de elogiar negativamente com outras palavras, acabou jogando sujo para cima de seu namorado, e já que o cara não passava de gado de mulher, acabou dizendo para Lin que eles fossem juntos, e depois de um pouco de silêncio, ele disse para que eles entrassem no carro. Na hora de entrar no veículo, já vemos que o irmão da Medusa não valia nada, e Lin pensou que naquela família realmente só existia pessoas tóxicas. Já dentro do carro, a garota mal amada estava impressionada com o interior do Bentley, e o irmão tóxico dela não ficou atrás também, dizendo que pessoas comuns não seriam capazes de entrar em um carro de classe executiva. Depois disso, ele ainda teve a coragem de pedir o carro emprestado ao MC para daqui a alguns dias, sendo que ele tinha acabado de conhecer ele. De acordo com ele, ele precisava ir ao casamento de um amigo, e Lin lançou um olhar amedrontador para ele, perguntando quem eram os amigos dele. Isso foi bastante para fazer a escória se colocar em seu devido lugar, mas a Naja Suprema disse para que seu irmão alugasse um carro, já que Lin tinha dito que iria dar aquele carro para Son. Mas a atitude desse gado sinceramente tem me irritado bastante, e quando ela disse que se ele não aceitasse o carro, eles simplesmente iriam terminar, ele acabou se calando. Gados como esse só sofrem no futuro, e pelo visto o destino desse não vai ser diferente. Após um tempo, eles chegaram na praça de alimentação de Zonhai. Entrando na praça, Lin comentou com seu amigo que eles costumavam ir ali sempre na época de escola, e perguntou se seu amigo ainda se lembrava disso, mas ele jamais poderia esquecer de algo assim pelo visto. O gado então disse para sua namorada escolher algo que ela gostava, mas de acordo com a estrume de gado, ela não gostava daquela comida defumada. Mas enquanto a peixe palhaço se fazia de difícil, Lin terminava de fazer seu pedido. Depois disso, ele e seu amigo beberam juntos, e ele agradeceu ao MC pela gentileza dele, e tinha muitas coisas para poder conversar com seu amigo, mas o protagonista pediu para que ele esperasse até que eles chegassem em sua casa, e lá eles conversariam melhor. No entanto, ele disse que não precisava, já que a empresa iria dar reembolso para ele sobre a hospedagem, e de acordo com a escória da sociedade, era uma ótima ideia ele ficar na casa de Lin, enquanto ela e o irmão dela iriam para casa. Mas ainda assim, ele poderia fazer os preparativos para o reembolso e ainda lucrar ainda mais. Mas ele disse que isso não era bom, e já que Lin tinha uma namorada também, não era bom que ele ficasse incomodando as pessoas. Mas
mas o MC disse que terminou com a garota tóxica de antes há muito tempo atrás e agora morava sozinho. Sendo assim, quando a hora chegasse, eles fariam uma segunda rodada. Seguido disso, um motorista apareceu de repente, perguntando se Rin tinha chamado o motorista, e ao responder que sim, ele disse que eles estavam indo para o Palácio Kyushu. Os irmãos tóxicos em seguida começaram a planejar algo novo pelo visto, já que aquela era na verdade a área residencial número 1 em Zonrai. Enquanto eles estavam indo para casa, o estrume de gado disse para sua irmã que ela tinha que entrar no Palácio Kyushu, independente do que acontecesse, e pelo visto a jiboia já tinha um plano para fazer com que isso acontecesse. Se você quer continuar acompanhando o desenvolver dessa história, eu peço mais uma vez que você fortaleça com seu like e compartilhe o vídeo com um amigo que você sabe que curte resumos de manhwas também. É sempre uma honra e privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família e até a próxima.